Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson e hoje vamos conversar sobre portunhol selvagem. E no programa de hoje temos como convidada a professora Jorgelina Talley. Professora, muito obrigada pela presença. Se apresenta para nós. Sim, obrigada a vocês, obrigada Roberta, obrigada também por conversar sobre o portunhol selvagem. Então, fazendo jus ao episódio, vou falar em portunhol. Muito bem. Sou a professora Jorgelina, sou professora de espanhol aqui na UNIL, estou desde 2012, final de 2012, e estou atualmente pró-reitora de assuntos estudantis e pesquiso sobre, neste momento, o portunhol. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Professora, para a gente começar, o que é o portunhol? É uma pergunta bem importante, mas também uma pergunta que nos remete assim, muitas coisas. Quando me perguntam o que é o portunhol, eu sempre falo o que significa nomear uma língua. Ou pergunto, para vocês o portunhol é uma língua ou não é uma língua? Então, o portunhol seria essa mistura, essas línguas em contato entre o espanhol e o português. Mas também pode ser outras coisas. Como falaria o Douglas Diegues, que depois seguramente falaremos um pouquinho sobre isso, o portunhol pode ser qualquer coisa. Ele é livre. Então, é essa língua que se mistura o tempo todo. Professor, e o portunhol é considerado uma língua ou um dialeto? Aí está. O que para você é uma língua? Porque, na verdade, quando nós pensamos o portunhol como uma língua ou um dialecto, teríamos que começar falando o que pensamos quando pensamos o que é uma língua. Ou como denominamos uma língua. Uma língua tem gramática, uma língua tem normativa, é normatizada. Então, o portunhol seria uma língua, se eu penso assim, não? Ela não tem gramática, ela não tem uma normativa, não é normatizada. Então, poderíamos falar, bom, não é uma língua. Mas, se você pergunta para mim, e seguramente para o Douglas Diegues ou outros também escritores que escrevem, ou pesquisadoras que pesquisam o portunhol, vão falar que o portunhol sim é uma língua. E é uma língua porque eu me identifico, por exemplo, com o portunhol. Uma vez eu falei, eu falo portunhol porque misturo o portunhol o português e o espanhol. E uma colega me falou, não, tu fala portunhol e você pode falar que o portunhol é uma língua porque você sente essas línguas, porque você se identifica com essas línguas. Então, para mim, o portunhol sim é uma língua, porque me identifico com ela. Eu trouxe, você vai me deixar falar uma coisinha, que eu trouxe, a definição de um pesquisador que fala assim, Max Weinreich, fala assim, dialecto é uma língua sem um exército e uma marinha. Isto é, a real diferença entre língua e dialecto é mais política e talvez não tanto linguística. Dialecto, todos eles são línguas. Então, talvez eu me identifique politicamente com o portunhol e por isso domino ele como língua. A professora conhece outras línguas que se cruzaram assim? Saberia dizer? Bom, quando nós falamos no portunhol, falamos no português e no espanhol, mas também podemos, por exemplo, o português, o espanhol e o guarani, por exemplo. Isso seria o portunhol selvagem, que é diferente ao portunhol. Portunhol selvagem é próprio da literatura. É da literatura considerada selvagem, talvez. Ou é mais próprio da escrita. Ou talvez da fala também, mas aí se misturam outras línguas. O português, o espanhol, o guarani. Professora, o portunhol, ele é falado só na nossa região de fronteira ou em todas as regiões de fronteira tem um certo portunhol? Veja, a Espanha, por exemplo... Não, eu digo nas fronteiras latino-americanas, do Brasil, com o Brasil. Aqui, nesta faixa de fronteira. Isso. Nesta faixa de fronteira. Aí, Luiz, tendria... Mas veja só, aqui
aquí en esta frontera, pensemos en la tríplice frontera. Uhum. Como você identifica o portunhol? Me fala. Eu, pessoalmente, quando eu tento falar espanhol, porque eu não falo direito, e aí eu misturo com português, e aí surge. Isso seria o portunhol? Então, do lado argentino seria o contrário. A argentina não fala português. Mas uma vez me falaram, do lado argentino teria que ser o spam português, não seria o portunhol, porque seria mais o espanhol misturado com o português. Seria. O por em todas as frases. Exato. Palavra. Mas na verdade é que sim, se dá de uma forma diferente, talvez em todas, porque não todas as fronteiras são iguais. Então não podemos considerar que na extensa faixa de fronteira que tem no Brasil se vai dar da mesma forma. Se dá de formas diferentes. E aí também temos que considerar então o que denominamos como portunhol, porque tem diversos. Não há portunhol, há portunhóis. Então, quando nós pensamos nisso, cada portunhol se vai dar diferente em toda a extensa faixa da fronteira. E se vai misturar com outras línguas também. Professora, eu queria voltar naquela sua fala anterior, que a senhora falou do portunhol selvagem, que surgiu na literatura. Eu queria entender como surgiu o portunhol selvagem. O portunhol selvagem surgiu com Douglas Diegues. Aqui. Este é o livro infanto-juvenil de Douglas, não é um dos primeiros. E surgiu um pouco com ele, que ele começou, na verdade, ele mesmo fala que começou imitando Wilson Bueno, uma novela muito famosa, foi o primeiro em escrever em portunhol salvaje, misturando espanhol, português e guarani, Mar Paraguayo, uma novela que já não se consigue mais, está esgotada. E Douglas Diegues brinca e fala, eu comecei com o portunhol salvaje, tentando imitar o Wilson Bueno, e ele fala, e me di bem, escrevendo. E aí ele fala que o portunhol salvaje é diferente do portunhol. E eu vou citar aqui um pouquinho ele, se vocês me permitem, porque eu gosto muito. Ele fala assim, devemos fazer uma distinção básica. Uma coisa é o portunhol e outra é o portunhol salvaje. O portunhol tem uma forma definida. Pode ser como vocês definiram antes, quando misturamos uma palavra na outra, colocamos sempre uma letra em lugar da outra para formar a palavra. O portunhol salvaje não tem forma. O portunhol é um mix bilíngue. O portunhol salvaje é um mix plurilingüe. O portunhol cabe em qualquer moldura. O portunhol salvaje não cabe em moldura alguma. O portunhol salvaje, ele fala que é transnacional e o portunhol é determinado. O salvaje é indeterminado e ele fala que é subversivo. Para mim, é a melhor definição dele. Ele fala que o portunhol salvaje é subversivo, subvierte o tempo todo. Não tem gramática, não tem uma normativa, não sigue as leis, nem o que é supostamente correto, e ele transcende todos os limites. Então ele começou misturando, seguindo Wilson Bueno, começou misturando o espanhol, o português, o guarani, e aí nasceu a literatura de Douglas Diegues. E ele deu essa definição de portunhol salvaje. Que por isso é diferente quando pensamos no portunhol. Porque tem mais com esse movimento, é um movimento de rebeldia. Então, e Douglas o fala muito bem. Eu escrevo um portunhol salvaje fazendo esse movimento rebelde. Sou rebelde. Professora, então, no portunhol selvagem, além do português, espanhol, a senhora citou que também compõe o guarani. Sim. Tem mais alguma outra língua que se mistura? Ele, quando perguntam para o Douglas, qual é a palavra mais, assim, mais, não sei, não me lembro da entrevista se ele fala mais bonita, mas qual é a palavra que ele mais lembra, que poderia citar, ele mistura com o francês, por exemplo. Ele coloca uma palavra que é espanhol, português e francês. Então,
pode misturar com as línguas. O portunhol salvaje, como é livre, ele fala que é livre, que não tem nenhuma definição. Então, você pode misturar com as línguas que você souber e que você também quiser. Eu, por exemplo, não poderia fazer um portunhol salvaje com o guarani, porque meu conhecimento de guarani é praticamente básico. Mas gostaria muito de poder aprender o guarani e conseguir fazer, por exemplo, um poema, uma narrativa, misturando o espanhol, o português e o guarani. Então, na verdade, se você, voltando à pergunta, Roberta, sim, com todas as línguas. Com todas as línguas. Pode ser misturado com todas as línguas. Professora, então o portunhol, eu tenho que pegar uma palavra que existe em português e juntar com uma em espanhol. Eu não posso inventar uma palavra. Pode. No salvaje pode. No portunhol salvaje, se você for fazer um movimento literário, poderia inventar palavras, por exemplo. Poderia inventar um cueca-cuela. Poderia inventar um Coca-Cola. Ou um empiezar, por exemplo. Mas veja só. Isso, quando nós denominamos, então, você está denominando portunhol a partir de entender que você quer aprender uma língua e você fica no estágio do meio sem aprender uma e outra. Está denominando desde uma perspectiva, que é essa. E esse é o movimento de Coca-Cola, empiezar, tantas outras. E aproveitando que a professora falou em aprender outra língua, o portunhol chega a atrapalhar quem quer aprender espanhol ou o argentino querendo em português? Não. Não, porque você tem que pensar também no portunhol como um momento de compreensão. Duas pessoas se comunicam, o que você entende por língua, ou aprender uma língua. Aí, de novo, duas pessoas se comunicam, elas estão aprendendo uma língua, elas estão se comunicando, elas estão no movimento de linguagem, estão se comunicando. Eu estou falando aqui o portunhol para você? Tá. Porque eu estou falando português com um sotaque espanhol e argentino. Então, aí você deu outra definição do portunhol. O português com sotaque, não misturando palavras. O português com sotaque do espanhol. Então, na verdade, o portunhol atrapalha. Não estamos comunicando aqui. Se nós estamos comunicando, portanto, não atrapalha. Certo. E a professora falou sobre a questão aqui da fronteira, né? E lá na Espanha e Portugal, existe o portunhol ou eles não... Sim, da mesma forma... Bom, da mesma forma que aqui, não sei, não tenho uma pesquisa talvez para definir que da mesma forma que aqui. Mas sim, inclusive na fronteira Espanha e Portugal tem o galego. O galego nasce dessa mistura entre o espanhol e o português. Então, na verdade, quando qualquer língua, como a pergunta anterior da Roberta, que línguas, quando todas as línguas entram em contato, espanhol, português, o inglês e o espanhol, como Spanish, na fronteira de México, Estados Unidos, temos o Spanish, o inglês e o espanhol. Quando essas línguas entram em contato, vai ter o contato de língua e a mistura de línguas. Nas fronteiras é inevitável que isso praticamente aconteça, porque essa é uma dinâmica própria da fronteira. A dinâmica dos cruces, como é a dinâmica dos cruces quando nos passamos, temos a dinâmica também das línguas. E essas línguas entram em contato. Como aqui também poderia ser o espanhol, português e outras línguas aqui, árabe, e tantas outras línguas que circulam aqui na fronteira. Poderíamos fazer um movimento de portunhol salvaje, onde estaria espanhol, português e árabe. E árabe, por exemplo. E o guarani, também misturado. As letras do rap, ou hip hop, por exemplo, aqui, misturam. Tem várias músicas que misturam as línguas que transitam, circulam na fronteira. Como um movimento de resistência. Professora, como você disse que não tem gramática no portunhol selvagem, e ele é uma língua, basicamente uma língua literária, a gente pode supor
que o que vai compor o portunhol selvagem são as etnias presentes na história ou naquela ficção em que está sendo contada. Por exemplo, se eu tiver um chinês, um árabe, um coreano na fronteira, e aí misturar tudo isso acaba se tornando uma literatura de portunhol selvagem com vários outros elementos. Interessante essa pergunta, não tinha pensado nesse sentido, mas sim, possivelmente. Porque essa própria dinâmica faria com que eles entrassem em contato o tempo todo e acabassem criando uma língua do portunhol selvagem, ou uma literatura, uma narrativa, um poema. O Douglas, quando conta sobre o portunhol selvagem, ele fala que as narrativas, os poemas e contos deles nascem a partir de ele observar essas dinâmicas da fronteira. Então, sim, depende das pessoas que moram nessa fronteira, das línguas que se falam nessa fronteira e de como circulam também as línguas nessa fronteira. Aí eu queria voltar então ao que falou o Jackson quando ele perguntou se atrapalha quando aprende uma língua. É interessante essa pergunta porque muitas vezes nós pensamos atrapalha porque então não está aprendendo da forma certa. E aí, de novo, o que é o certo ou não? O que é o correto em uma língua ou não? Se eu me estou comunicando. Aqui, por exemplo, nesta fronteira, nas escolas, se pensamos nas escolas, nos espaços institucionais, onde se aprende uma outra língua, nos espaços regrados, temos muitos estudantes que são imigrantes, cada vez mais, com uma presença cada vez mais forte. Essas línguas circulam. O espanhol, o português, o árabe, o criolé, o francês, o inglês, essas línguas circulam. Possivelmente, daqui a 10, 15 anos, eles formem um portunhol muito selvagem ou outra língua com outras misturas. E aí uma pergunta que sempre fazem é mas se ele não aprende de fato assim corretamente, ele vai ficar sempre no portunhol. Mas aí então está em o que de fato? É só isso o portunhol? Será que é isso? A professora diz de outras línguas, né? A gente vê bastante isso em novelas, né? Quando tem uma cultura árabe, eles colocam frases ali para juntar com o nosso português, quando é na Turquia, uns turcos, quando é na Grécia, como a Itália, né? O Terra Nostra, vários frases que eles juntavam, né? Português com italiano, porque o personagem é italiano, como quem tá falando português, então eles juntam... E aí inventavam uma palavra nova? Ou... Na mesma questão do portunhol, né? Eu falo em português, mas com algumas frases em italiano para fazer toda a compreensão do texto. Então, não só com portunhol, mas tipo, se você tem no caso de uma literatura, né? Uma obra da teledramaturgia que mistura duas línguas, né? E aí vira sucesso, né? Porque, esses bordões, né? Acabam se tornando bordões. Sim. E aconteceu com os árabes, aconteceu com os italianos. E aí toda vez que tem uma novela que referencia um país, eles fazem essa mistura com os personagens, falando português e a língua do... Olha, não sabia, não sabia. Mas a gente poderia fazer uma novela em portunhol, seria sucesso. Imagino. Ô, professora, a senhora falou que o portunhol selvagem ele não tem uma gramática definida. Não, definida não. Se a gente pegar um texto, como é que a gente vai conseguir identificar? Ele tem minimamente uma formação das palavras que você consegue identificar que é um portunhol selvagem? Minimamente, bom, aqui você tem um portunhol selvagem. Minimamente, eu vou ler para você se você me fala a ver se consigo. Vou pegar aqui. Los macacos voladores. Los macacos voladores vivían numa tribu onde todos los macacos sabían voar de selva en selva, de montaña a montaña, de bosque en bosque, y eran adoradores de guayaba.
Un día los cazadores de macacos vieron que los macacos voladores eran adoradores de goiaba y comenzaron a colocar goiabas en el fondo de grandes garrafas feitas de vidrios grosos y bien pesados. Você viu que aí tem várias misturas, inclusive tem algumas palavras do português e espanhol que mistura alguma letra ou uma frase ou uma. Então, você consegue identificar que tem um portunhol salvaje, mas não tem nenhuma definição para isso. Ele é muito livre. Então, se eu, por exemplo, vou pegar aqui o meu livro que eu lancei recentemente e que está escrito em portunhol, é bem diferente. Vou pegar aqui uma frase. Traduzi para a língua de todos o que ela dizia. E traduzia muitas coisas para ela também. É diferente. Aqui tem só algumas palavras. Mas por quê? Porque aqui eu não denominaria que é um portunhol salvaje. Este sim. Mas sabe o que eu vi diferente aí dos dois? Ele que é o professor ali, o Douglas Diegues, que é brasileiro, escrevendo portunhol, ele puxa mais para um espanhol. E a senhora que fala espanhol puxa mais para um português. Olha, não tinha pensado, Jackson, mas é uma boa análise. Muito boa análise. Mas aqui também, eu gostei, vou levar para uma pesquisa. Boa análise dele. Mas também, eu acho que talvez tenha que ver com que aqui, nós quisimos que quando surgisse o espanhol na narrativa, surgisse de uma forma que a personagem pudesse expressar os sentimentos. Então tem a ver mais com um portunhol afetivo, que nós denominamos, que é o portunhol dos afetos. E que tem a ver com algo mais afetivo. Por exemplo, você fala outra língua, Jackson? Não, só portunhol. Eu peguei o Jackson aqui que tá aqui. Portunhol e português. Só. Bom, fala. Aí. E Luiz, tu falas outra língua? Portunhol e português. E tu, Roberta? Eu entendo um pouco de italiano. Olha. Então, se você falaria um pouco em italiano e você, fala em português e você fala um pouco de italiano, falou. Aí você está falando com alguém em italiano e você quer falar algo que refere aos sentimentos do amor, da amizade, da briga. Você quer brigar com a pessoa. Em que língua que você falaria? Acho que falaria em português. Esse é o portunhol, talvez, dos afetos, que nós denominamos os afetos. Porque se eu estou aqui falando aqui com vocês e em algum momento eu fico mais nervosa, que língua que eu falaria? O espanhol ou um portunhol mais forte, mais afetivo. É a mesma coisa que quando queremos chorar ou queremos expressar um sentimento muito profundo. Mesmo que a gente esteja morando há 20 anos no Brasil, por exemplo, como eu, sempre, quando é a questão dos afetos, talvez, porque claro que em cada sujeito também é diferente, mas talvez eu tente primeiro na minha língua materna. A gente está falando aqui do portunhol selvagem, do portunhol afetivo. E, assim, eu entendo que o portunhol é uma língua dos relacionamentos. Tanto o selvagem, que te traz a liberdade de escrever como você quiser, quanto o afetivo, que demonstra os nossos sentimentos. Mas, assim, eu queria saber qual o papel do portunhol dentro da academia. Como tá os estudos e o que tem sido feito com o portunhol dentro da academia, professora? Mas eu gostei muito do que você falou primeiro, Luiz, do portunhol das relações. É isso. Tem uma definição, inclusive, da própria Eliane Sturza, que pesquisa bastante sobre o portunhol. Ela já visitou a UNILA várias vezes. E ela fala, precisamente, quando você falou, me lembrou, ela fala precisamente, portunhol é a língua das comunicações e das relações. Então, quando aqui, por exemplo, estamos fazendo isso, e na UNILA, quando falamos, brincamos que é a língua oficial, não brincamos, é a língua oficial da UNILA, porque é essa língua que nos comunica. No meio acadêmico, o portunhol sempre permaneceu um pouco ao margem,
como a própria fronteira. Então sempre foi esse idioma fronteiriço, ou esse idioma que está na fronteira. Você não vai ver, por exemplo, no prêmio Jabuti, um livro escrito talvez em portunhol, ou com esse hibridismo, essa língua aí, uma língua híbrida. Você não vai ver nos concursos, por exemplo, um concurso e que ganhe algo. Bom, embora, claro, que tem poetas como o próprio Douglas Diegues, Fabián Severo, Damián Cabrera, que inclusive tem pesquisadoras da UNILO fazendo um trabalho com um livro de Damián Cabrera, o próprio Wilson Bueno que falei anteriormente, que eles circulam, claro, no meio acadêmico e tem literatura, etc., em portunhol. E tem muitas pesquisas também que são sobre o portunhol, o que significa o portunhol, como denominamos o portunhol. No meio acadêmico, acho que ainda ele está tímido, mas conversas como estas ajudam que ele saia dessa margem para se colocar no centro. O Memorial da América Latina faz pouco tempo uma live também sobre o portunhol. Se está falando um pouquinho cada vez mais sobre o portunhol. Então, isso faz com que ele ganhe movimento também. Tem cada vez mais pesquisadores e pesquisadoras interessadas também pela temática. E que isso é muito bom. Professora, voltando um pouco na formação das palavras, nos dê alguns exemplos do portunhol selvagem. Aí o Jackson já deu um, que foi Coca-Cola. Do portunhol selvagem, queria voltar que falei anteriormente, que tinha falado para vocês que em uma entrevista o Douglas Diegues, eu trouxe, porque eu gosto muito, ele fala de indestrutível, que o português com o francês. Ele mistura aí o português e o francês, e aí faz esse portunhol selvagem. Mas com essa pergunta também fiquei pensando, será que quando não podemos formar uma palavra no portunhol selvagem ou formamos uma literatura no portunhol selvagem? Ou formamos um movimento literário, um movimento de vanguarda, um movimento artístico sobre isso? É difícil pensar, porque quando pensamos nas palavras, por exemplo, que falamos, e aí eu brincava antes que o próprio reitor, o próprio Gleison, quando eu misturo algumas palavras, ele mistura e fala também, olha, eu vou fazer o portunhol também, e aqui ele mistura nessa palavra. Eu acho que, na verdade, o movimento forma parte de nossa identidade. Então, não posso pensar uma palavra. Eu me penso toda quando penso portunhol. Então, não consigo pensar, talvez, uma palavra em específica. E eu queria voltar também a algo que Luiz e Jackson comentaram, que tem a ver com essa formação de palavras também, Roberto. Na verdade, o portunhol, o Coca-Cola, o empiezar, e o portunhol denominado da interlíngua, que é o portunhol que, na verdade, a linguística aplicada falou bastante sobre isso, que é esse da interlíngua que não fica fica aí no meio. E é o que menos eu gosto. Eu prefiro o portunhol dos afetos, o portunhol selvagem, ou o portunhol da comunicação. E não gosto de pensar muito nesse que fica nessa interlíngua, porque sempre se viu como um movimento que, como o Jackson falou anteriormente, é um movimento meio, sabe, com certo, não vai aprender certo, vai ficar sempre aí. Na verdade, não é isso. Professor, então aqui na fronteira, o maior dominador de portunhol selvagem é os paraguaios, né? Já que eles têm o Guarani, que domina o Guarani, o espanhol e o português. Eu concordo. Inclusive, línguas híbridas, eu acredito que eles pois fazem esse movimento de língua híbrida e desse portunhol selvagem muito melhor. E aí já tem a inclusão do árabe, que trabalha com árabe, com chinês, e acabam juntando mais ainda. Damián Cabrera, um escritor paraguaio, Douglas Diegues,
que é brasiguayo, se denomina como brasiguayo. E aí, já que a professora já citou, tem alguns outros escritores, além do Douglas Diegues, outros autores? Fabián Severo, que na fronteira Uruguai com o Brasil, ele escreve também em portunhol. Tem poemas muito bonitos em portunhol, principalmente nessa relação de identidade com a língua. O Wilson Bueno, que cité no início, Damián Cabrera, que também cité já várias vezes. Esses são os mais conhecidos em portunhol. Mas, talvez, a gente tenha muitos escritores nessas línguas híbridas que não são tão conhecidos. Por quê? Porque também é muito difícil, quando chega um manuscrito para a editora, que a editora acepte um texto em portunhol ou nessas línguas híbridas. É difícil porque as editoras, com os prêmios, etc., é difícil que publiquem nessa língua que consideramos híbrida. Então, talvez tenha muito que não sabemos que circula. Então, a gente pode dizer que existe um preconceito em relação ao portunhol? Sim, podemos falar que sim. Por isso que não defendo pensar o portunhol desde a interlíngua. Porque isso carrega o portunhol muito mais, digamos, com esse preconceito muito mais forte. Olha, falou essa palavra, então... Ou quando falam, por isso que falei anteriormente das crianças nas escolas. Porque falam, não vai aprender o português correto. Vai errar. Olha, e o que é o português correto? O que seria? Como que a gente denominaria o português correto? As línguas são vivas, as línguas circulam. E como as línguas são vivas e circulam, elas vão criar, se recriar. E é isso que acontece com as línguas. Colocar elas em uma caixinha e falar isto é uma palavra correta ou não correta é normatizar. E o portunhol não foi criado para ser normatizado, para ser livre. Professora, português e espanhol são meio parecidos, né? É verdade. Mas é possível, será que na fronteira entre México e os Estados Unidos tenha um espanhol-inglês? Sim. Juntam duas línguas distantes assim? Sim. Também como em outras fronteiras, por exemplo, e que se juntam outras línguas, sim. Nessas dinâmicas, o português e o espanhol, é verdade o que tu comentou, Jacques. Elas são línguas muito próximas, são línguas que compartilham bastante vocabulário, enfim. Mas o espanhol-inglês, embora seja o espanhol ou o inglês, também, nessa dinâmica da fronteira, elas se misturam. Como em outras fronteiras com outras línguas. Acontece. Pelo movimento, pela dinâmica. Legal, professora. A gente queria agradecer pela sua participação. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada. Eu que agradeço. E espero que cada vez mais tenhamos mais portunhol. Obrigado, professora, pela sua participação. E você que gostou dessa nossa conversa sobre o portunhol, não esqueça de deixar o seu me gusta aqui embaixo, assinar as notificações e deixar suas perguntas que a professora Jorgelina, vamos tentar responder.